Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você que é possível encarar um esquerdista sem grandes dificuldades. Porque como você pode perceber, a pauta econômica deles praticamente morreu, porque não funciona, né? E isso abre uma avenida para você utilizar argumentos econômicos liberais. O que eles defendem é contraproducente. O comunismo ele não deu certo em nenhum país do mundo, além de ser uma ideologia anticristã que matou milhares de inocentes ao redor do mundo. Pois é. E como o marxismo, que é a ideologia deles, nunca deu certo, então eles começaram a se utilizar do marxismo cultural, que tem como objetivo tentar minar e destruir os valores culturais cristãos do Ocidente. A pauta do marxismo cultural hoje é o movimento feminista, o movimento LGBT, o dogma do politicamente correto, essas coisas assim. E em outro momento eu trago aqui para vocês um vídeo falando sobre o que é marxismo cultural, documentalmente, historicamente, filosoficamente, e como os esquerdistas eles têm feito para aparelhar as universidades, as mídias e as principais formas de influência para criar um novo homem, né? Mas a princípio é importante ter ciência de que a esquerda passou a defender essas pautas culturais marxistas porque eles viram que economicamente o comunismo morreu, então a esperança deles é desconstruir a cultura ocidental para só depois viabilizar o projeto de governo deles, que tem por trás como ambição megalomaníaca o viés de uma nova ordem mundial. Né? Isso é uma tendência mundial, saiba disso, né? Uma tendência esquerdista. Nós podemos falar sobre isso, sobre nova ordem mundial, num outro momento, num outro vídeo também. Mas voltando aqui à questão principal desse vídeo, que é algumas estratégias para você lidar com esquerdistas, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você não pode ter medo dos rótulos que eles tentam colocar em quem não concordam com eles, né? Então esse medo de ser rotulado como radical, extremista, reacionário, fascista e por aí vai, acaba por enterrar a possibilidade de um enfrentamento intelectual firme, sabe, contra a esquerda, a qual, como sabemos, não tem nenhuma moderação em vomitar aquilo que eles chamam de ideias. E mais do que isso, esquerdistas eles são mestres na arte da desonestidade intelectual e da mentira. E, portanto, eles se valem de falácias e artifícios dos mais variados para desviar o foco das discussões e denegrir o interlocutor, a ponto de chegar num momento em que você se sente vencido ou pelo cansaço, né? Ou então pela dificuldade de se livrar da avalanche de calúnias e argumentos falaciosos. Então é importante não ter medo e ter a ciência de que uma das armas mais usadas por eles, né, para evitar a resistência a eles, é a desqualificação. Desqualificar o adversário tem sido a fórmula de dissimulação preferida por falsários e espertalhões de toda espécie, que diante da impossibilidade de refutar uma informação, uma argumentação, eles recorrem ao recurso covarde de desqualificar o emissor para desviar o foco da discussão e fugir do confronto com a realidade. Então não tenha medo, né? Porque os rótulos eles são truques de desqualificação para tentar enxovalhar você, ridicularizar pessoas e condutas que não estão de acordo com o interesse deles, mesmo quando feita assim de forma sutil, é a estratégia de sempre ampliar e distorcer características comuns aos indivíduos que diferem deles, né? Ou de uma suposta maioria, por não aceitar passivamente a doutrinação deles. Eles recorrem a exageros absurdos e insistem em clichês que acabam por moldar o adversário ideal a ser combatido por eles. Compreende? Pois bem, dito isso, eu gostaria de mostrar algumas estratégias utilizadas por esquerdistas em discussões, né? E algumas dicas também para você combatê-las, de como você combatê-las. Primeiro, para o esquerdista discordar de uma afirmação é, na verdade, estar apenas contrariado por ela. Saiba disso. Veja bem,
As pessoas normais, ao se depararem com um argumento, né, que verificam ser incorreto, o que elas fazem? Elas manifestam a sua discordância seguida das razões para tanto, não é assim? Só se pode discordar de uma assertiva quando você tem conhecimento de alguma coisa que possa refutá-la. Esse é o caminho. Se a pessoa ela não tem conhecimento de algo que possa refutar a assertiva, a opção mais honesta dela é ou ser convencida pela assertiva e tomar aquilo como verdadeiro, ainda que momentaneamente, ou então ela fica contrariada com o que foi dito, porém não acha nada, ela não emite opinião a respeito. Mas os esquerdistas, meu irmão, invariavelmente, eles demonstram um grande desagrado, né, ao ouvir algo que não se enquadra nos seus chavões ou achismos, né? E eles usam chavões para tentar refutar aquilo que os contrariou, né? Sem nenhum fundamento, sem nenhuma fundamentação ou objeção séria. Ou seja, não há a prudência e a honestidade em reconhecer que não sabem. Então, quando o esquerdista ele diz assim, olha, discordo disso, sabe o que ele quer dizer? Não gosto disso. Né? O que se pode fazer nesses casos, então, é explorar a falta de conhecimento do sujeito, sempre evitando que o mérito da questão, da discussão, saia do foco, que é o que eles tentam fazer a todo custo. E desse modo, a cada tentativa desesperada de vencer, ele passa mais vergonha. Ok? Segundo, quando o esquerdista ele ouve algo que lhe desagrada, ele se demonstra surpreso, né, e assustado, dando ares assim de absurdidade, né, aquilo que ele não pode refutar. Você já reparou isso? Quem, em algum debate com um esquerdista, nunca ouviu expressões como estou espantado em ver como alguém possa pensar assim? Ou então, não acredito que em pleno século XXI ainda exista esse tipo de mentalidade, meu Deus! Né? Eu tenho medo dessas ideias de direita e por aí vai. Ora, essa é uma estratégia mais patética que existe. O sujeito, ao se ver diante de uma opinião que vai de encontro ao que ele pensa, se é que pensa, ele se mostra escandalizado, chocado, perplexo. E ele fica tão abismado que se exime de emitir qualquer opinião contrária. É como se a opinião do outro fosse tão absurda e a dele tão correta que ele sequer precisasse lançar mão da sua opinião. É vantajoso para ele vencer dessa forma preliminarmente, pois ele sabe que se tiver que entrar em um verdadeiro embate de ideias, uma discussão, a probabilidade dele ser massacrado e passar vergonha é muito grande. Então, quando isso acontecer, denuncie o ardil. Diga para o sujeito parar dessa encenação, sabe, com isso, e para ele discutir ideias com você, se ele for capaz. 3. Menosprezar as fontes de suas informações, como se isso fosse abalar o conteúdo do que você defende. Essa é uma terceira estratégia deles. Você já deve ter ouvido isso. Nossa, sério mesmo que você está usando como fonte Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, Rodrigo Constantino, né? Esse tipo de fala é muito comum. Se fosse uma discussão com uma pessoa apenas ignorante, porém ao menos decente e honesta, valeria até a pena você pedir a essa pessoa que a discussão se baseasse tão somente nas ideias que estão sendo postas no campo do debate. Mas com esquerdistas, meu irmão, dificilmente se consegue discutir ideias. Nesse caso, o desgaste é desnecessário e a sua resposta poderia ser algo como, por exemplo, assim, olha, sim, as minhas fontes são essas. E as suas? Globo? Estadão? Folha de São Paulo? Carta Capital? Karl Marx? Ah, tá, seu professor de história. Aliás, você tem alguma fonte? Você busca informação? Então, expor o esquerdista ao constrangimento de se revelar um grande ignorante é a melhor arma para esse tipo de situação. A quarta estratégia, o esquerdista ele não diferencia fato e opinião objetiva. Esse ponto é mais um estado mental do esquerdista do que propriamente uma estratégia. É estratégia quando ele usa esse artifício de modo proposital. Mas o que acontece na maioria dos casos é uma limitação, uma questão mental mesmo, né? A gente pode detectar isso. Muitas vezes nós apontamos fatos concretos para demonstrar como a ideologia socialista ela é errada e somos surpreendidos com respostas como discordo do que você está falando.
Ou então, em minha opinião, não é bem assim. Ora, não existe estar de acordo ou não quando estamos lidando, falando com fatos, apenas quando falamos de opiniões objetivas. Quando se expõe um fato, as únicas coisas que se pode fazer é acreditar ou não acreditar. Jamais concordar ou discordar. Isso é óbvio, mas na cabeça do esquerdista, a única coisa óbvia que existe é o fato de ele estar sempre certo. Se eu digo, meu irmão, que o socialismo falhou miseravelmente, absolutamente todas as vezes em que ele foi implantado, eu não estou dando uma opinião, eu estou apresentando um dado de realidade. Não existe subjetividade ao dizer que essa ideologia deixou milhões de mortos ao longo dos anos. Aconteceu, não é? Ponto final. Então deixe isso bastante claro no debate. Quinta coisa, insultar. Esse é o método clássico de quase todo esquerdista, muito usado também por esses membros de movimentos de defesa das minorias. Deixam de lado qualquer ideia, qualquer argumento para pura e simplesmente xingá-lo. Você é racista, machista, homofóbico, fascista, nazista e palavras de baixo calão. Esse é o previsível repertório deles. Jamais, meu irmão, perca tempo tentando convencer quem se vale dessas agressões verbais do que você não é nada disso. Eles já sabem. E não perca a postura xingando de volta. Em grande parte, a provocação deles tem a ver em fazer você perder a sua razão, xingando de volta, para que ele possa se auto-vitimizar. Se não tiver paciência, meu irmão, sai da discussão dizendo que você não vai aceitar coisa alguma naqueles termos. Eu faço isso muitas vezes. Então deixa que eles percam a paciência e a compostura, e não você. Sexta coisa, utilizar premissas verdadeiras para dar um ar de verossimilhança às suas conclusões erradas. Olha, isso é terrível. Essa estratégia ela é bastante ardilosa, porque ela mistura verdade e mentira, de modo que não se consegue refutar o argumento como um todo, muitas vezes, sendo necessário você destrinchá-lo para distinguir o que é o verdadeiro e o que é falso. Você quer ver uma coisa? Eu vou lhe dar um exemplo aqui bastante simples, que eles fazem para fins aqui de fácil compreensão, tá? Eles dizem assim, olha, houve muitas mortes nos países de regime socialista, mas também há muitas mortes nos países de regime capitalista. Logo, o capitalismo também é responsável por muitas mortes. Veja, a premissa. Há morte nos países de regime capitalista. Premissa verdadeira, é verdade. Conclusão, o regime capitalista mata. A conclusão completamente falsa, percebeu? Só que para você desconstruir esse argumento, é preciso ter a paciência de explicar a diferença entre mortes causadas diretamente pela ação do Estado contra a sua própria população, que é o caso dos regimes socialistas, e as mortes causadas por inúmeros motivos alheios à ação direta do Estado, como nos regimes capitalistas. Você percebe aí a diferença? É óbvio, gente, que há situações muito mais complexas do que esta, nas quais desconstruir a falácia demanda um esforço imenso, ou o próprio interlocutor ele é ludibriado pela falácia, mas você precisa estar atento a isso. E a sétima coisa, acusar o interlocutor de pregar o discurso de ódio. Para os esquerdistas, qualquer incitação ao combate às suas ideias autoritárias é vista como incitação à violência ou discurso de ódio. Batido isso já. Às vezes até mesmo um simples posicionamento contrário ao que eles defendem é visto como algo extremamente violento. Ocorre muito quando alguém se opõe ao autoritarismo dos tais movimentos de minorias, por exemplo, como o movimento LGBT, o feminismo. Isto é apenas mais uma maneira de fugir do confronto intelectual honesto e se pousar de vítima. Eu acho interessante eles acusarem, por exemplo, o governo Bolsonaro como ditatorial e discurso de ódio, como a gente vê. Mas me diga, esquerdista, somente aponte uma única vezinha só, em que o Bolsonaro fez algum tipo de ditadura.
Me fale aí. Mas ao contrário, eu posso apontar inúmeras posturas ditatoriais de vocês, como intervenção à força no governo, as ações ditatoriais do STF, atos inconstitucionais e por aí vai, meu irmão. Então, para mim, é claro que essa acusação dos esquerdistas, de quem discorda deles prega o discurso do ódio, é mais uma de suas manobras previsíveis de quem não tem argumento ou honestidade intelectual e quer posar de vítima. Então, pessoal, estes são alguns pontos que me chamam a atenção no esquema de argumentação esquerdista. É claro que tem muito mais, né? O mais importante é você ter em mente que ao ficar acuado e com medo da patrulha deles, você já está dando uma grande vitória à esquerda. Note que é fundamental você entender que você deve enfrentar um esquerdista não para tentar convencê-lo com os seus argumentos, mas sim convencer a plateia que assiste ele e evidenciando a vigarice do seu oponente. Jamais tenha receio de demonstrar a sua superioridade intelectual e moral. Esquerda e cristianismo é tão incompatível quanto luz e trevas.